E o Acontece na Região está aqui em Macatuba. Eu estou com a Lúcia Fantini Granado, que é secretária de Assistência Social, e estou com a Gabriela Prado, que é diretora da LAVE, responsável pela Casa Abrigo. E a Lúcia e a Gabriela, hoje a gente vai falar sobre família acolhedora. Lúcia, explica para a gente como é que vai ser, como é que está sendo a implantação desse serviço. Bom dia a todos. A família acolhedora surgiu assim de uma necessidade que o município viu de estar oferecendo para a criança um lar diferente da instituição. Então nós começamos a falar isso em 2024, falamos com a prefeitura, na época o prefeito apoiou que a gente buscasse essa possibilidade de implantar aqui em Macatuba, porque Macatuba é uma cidade de porte pequeno e assim, praticamente seríamos pioneiros nesse trabalho. Diante disso, enviamos uma proposta, de projeto para a Câmara, que foi aprovada, aí entramos, o Ministério Público foi nos apoiando, e aí nós implantamos a lei da família acolhedora, só que por todo o processo que foi demorado, ele está sendo implantado este ano, aqui em 2026, e nós fizemos um contrato com a LAVE, que é de Bariri, para estar executando esse projeto. A família acolhedora é um passo importante para estar auxiliando e para estar contribuindo para o aperfeiçoamento e para o desenvolvimento da criança. Nós estamos focando mais na primeira infância e eu só queria deixar claro que a família acolhedora que decidir acolher uma criança, ela terá todo o apoio da rede. Todas as informações nós estaremos fornecendo para os interessados aqui na Secretaria da Assistência, que é um local onde a gente vai estar também dando a rede de apoio para essas famílias junto com a LAVE. Então eu espero assim que as famílias tenham interesse em estar buscando. Se você tiver condições de estar oferecendo esse lar provisório para acolher uma criança enquanto ela ou volta para a família de origem ou volta ou vai para uma adoção, que você tem esse ato de solidariedade, porque muito vai contribuir com a formação dessa criança, podem ter certeza. Ô Gabriela, hoje a Casa Abrigo que vocês estão gerenciando, quantas crianças a gente tem lá? 11 crianças, de 0, tem bebê que chegou assim que nasceu, né, Lúcia? Até adolescente, que já está no mercado de trabalho, já tem uma autonomia, faz cursos, estuda à noite, então a gente tem toda essa parte do ciclo de vida de desenvolvimento, a gente acolhe no serviço. Bom, gente, às vezes a gente fala em criança, em situação de vulnerabilidade, abandono, às vezes as pessoas podem achar, mas Macatuba não tem isso. Tanto tem que a gente já tem uma casa-abrigo aqui há vários anos, e a Gabriela está falando para a gente que são 11 acolhidos. E nesse projeto da família acolhedora, como a Lúcia falou, vai atuar principalmente na primeira infância, que acho que é de 0 a 6, né? Conta um pouquinho para a gente quantas crianças a gente tem hoje nessa situação abrigada, e o que muda, né? Como que a família, né, lá na casinha dela consegue trabalhar de uma maneira melhor para a criança? Eu acho que quando a gente pensa em infância, né, a gente fala sempre que é o futuro, mas para chegar no futuro a gente tem que investir no presente, então a criança é o presente. E quando a gente fala de serviço de família acolhedora, a gente está falando de Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele prevê que a família acolhedora ela é preferencial em relação ao institucional. Então, Macatuba está cumprindo o que está na lei, né? Eu parabenizo a Lúcia pela sensibilidade, porque é o que está na lei. E por que eles pensaram isso? Porque, de fato, é o que é melhor para o desenvolvimento da criança. Uma criança, ela precisa de referência, ela precisa de apego, ela precisa de cuidado individualizado para se desenvolver. A gente fala da semente, né? Quando a plantinha está lá pequenininha, a gente rega, a gente olha, até ela se fortalecer. E ela precisa de cuidado individualizado. O coletivo, né, a gente não consegue olhar as demandas de forma individual. E não é porque é uma ausência de gestão, é a estrutura institucional. Então vamos pensar quem já estudou fora, quem morou em república, é melhor você morar com uma pessoa ou com 20?
né? Para dividir banheiro, para ser visto, para ter seu espaço preservado. Então, a criança que está se desenvolvendo, ela precisa ter referência à hora de dormir. E no abrigo, não, né? Uma cuidadora deixa comer no sofá, outra não. A criança cresce sem referência, sem limite. Muitas vezes as pessoas que estão em situação de rua hoje passaram pelo abrigo porque elas tiveram que romper vínculos. E tem a questão de que a criança tem direito à convivência familiar. Então, quando você decide ser uma família acolhedora, você abre a sua casa, né? Não é só o desejo. Para ser família acolhedora, eu tenho que ter o interesse, esse é o primeiro. Tem que ter mais de 25 anos, tem que morar em Macatuba, não pode morar em outra cidade, né? A não ser que seu município, né, tenha um serviço de família acolhedora. Não pode ter antecedentes criminais. A gente faz uma visita no domicílio, faz uma entrevista e você faz um curso de 18 horas para ser família acolhedora, que é o processo de habilitação. Então não é assim, eu vou receber um recurso, eu vou ser família acolhedora. Você precisa ser habilitada para ser uma família acolhedora. Deixa eu perguntar uma coisa para você. A gente sabe que essa configuração de família mudou muito nos últimos anos. A gente tem muitas pessoas que moram junto, não necessariamente são casadas no papel, como a gente fala, outras são relações homoafetivas. O que você entende como família, para a família poder se cadastrar? Família, a gente fala que todo mundo é família, pode ser casal homoafetivo, pode ser mãe solo, pode ser um homem solo, pode ser o casal, né? Em relação à religião, pessoas idosas. Então hoje, às vezes a gente tá lá com a síndrome do ninho vazio, já aposentei, tenho a disponibilidade de cuidar, tenho tempo para ir com essa criança no parquinho, para poder fazer parte da rotina da minha casa. No município de Bocaina a gente começou, e o casal que está se habilitando, ela tem 63 e ele tem 72 anos, e eles vão ser família acolhedora. Então, e eles estão nesse processo dizendo muito sobre isso, sobre poder ajudar alguém. A adoção é totalmente diferente. Para ser família acolhedora, você não pode ter interesse em adotar e nem estar no Cadastro Nacional de Adoção, no sistema, né, no SNA. Qual é a diferença? É que se eu quero ter um filho, que ele faça parte da minha família, eu vou dar meu sobrenome, ele vai ficar comigo para sempre, isso é adoção. Se eu quero poder ajudar a criança no momento mais difícil da vida dela, que ela teve que romper o vínculo com a família, e eu tenho um lar, eu tenho afeto, eu vou me apegar, porque tem gente que fala, eu vou me apegar e não vou conseguir devolver. A gente não devolve aquilo que é nosso. Se eu peguei o seu colar emprestado, eu posso adorar, mas eu sei que ele não é meu, eu posso usar e vou devolver. Então, ser família acolhedora é você ser o guarda-chuva no momento de tempestade na vida da criança. A tempestade passa, a vida continua, e eu falo que família acolhedora, ela não é o destino final, ela é a ponte para que essa criança chegue. Se essa família de origem não conseguir se reorganizar para que a criança volte a morar com os pais, com os avós, com a família extensa, ela vai para uma adoção. E que esse período em que a vida dela ficou confusa, ela pode contar com você, com a sua família, com a sua casa, com o seu afeto. A gente fala de teto e afeto, né? Então, esse é importante. Tem muita gente de Macatuba mandando mensagem, querendo saber. É uma cidade muito acolhedora, né? Desde quando a gente chegou aqui, a gente percebe que as pessoas têm esse envolvimento de fazer bem ao próximo. E ser família acolhedora é a gente poder despertar toda uma sociedade para ter o olhar para a infância de forma humanizada, né? Essa criança, ela vai ter referência. Eu falo que quando eu casei, até as gavetas da minha casa, o pano de prata, é tudo igual na casa da minha mãe, que era a referência que eu tinha. Agora, quando a gente cresce num abrigo, quais são as referências que a gente tem? Aqui essa criança vai poder frequentar o culto, a missa com você aos finais de semana, ela vai poder ir para o parque, passear num shopping, ampliar repertório, diferente de um abrigo, né? Que tem 2 cuidadores para 11 crianças e a gente não consegue se aproximar. Mas é isso. Bom, gente, eu agradeço a Lúcia, agradeço a Gabriela. Eu vou deixar aqui no texto os contatos. Quem quiser participar, compartilhar, né? Compartilhar o amor de família, o amor por uma criança. Eu vou deixar aqui no texto certinho os contatos. O pessoal tem que procurar aqui na sede da assistência social. E uma coisa que também acho que ficou faltando, que a família acolhedora, ela vai ter uma ajuda de custo, né? Ela vai ter um incentivo financeiro, porque a gente sabe que aumenta a despesa. Mas obrigada pelo trabalho de vocês, e eu deixo as informações aqui. Obrigada. Nós que agradecemos.